Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Então, pessoal, hoje a gente vai mergulhar na leitura complementar de terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026. A gente vai lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. E tudo isso, claro, dentro do contexto da nossa lição 5, que fala sobre a importância do jejum na vida de quem segue a Cristo. Para a gente organizar o nosso estudo, vamos passar por 5 pontos bem diretos. Primeiro, vamos definir o que é o jejum bíblico. Depois, a gente olha para o exemplo de Daniel, vê a sinceridade do coração dele, a resposta que ele teve e, no final, o que a gente tira de lição para a nossa vida. Ok, vamos começar pelo começo. É super importante a gente entender o que a Bíblia ensina sobre o jejum como uma prática espiritual. Qual é, afinal, o verdadeiro propósito dele? A lição deixa isso bem claro, né? O jejum bíblico não é uma forma de barganhar com Deus. É exatamente o contrário. É como se a gente estivesse declarando que a nossa necessidade espiritual é muito maior que a física. Quando a gente abre mão da comida, estamos dizendo: Senhor, o meu sustento verdadeiro vem de Ti. É um ato de humildade que mostra que dependemos totalmente dele. E olha que interessante esse contraste que o próprio Jesus faz lá em Mateus capítulo 6. Ele separa bem as coisas. De um lado, o jejum que é feito para Deus. Do outro, aquele que é só para aparecer para os outros. Um é discreto, é sincero, é focado em Deus. O outro é puro teatro para ganhar aplauso. A recompensa do jejum sincero vem do Pai, que vê o que a gente faz em secreto. Bom, agora que a gente já entendeu que o que importa mesmo é a intenção do coração, vamos analisar um dos maiores exemplos que a gente tem na Bíblia de um jejum feito com a motivação certa, o profeta Daniel. Afinal, o que levou ele a buscar a Deus com tanta intensidade? E é importante a gente entender isso aqui. A atitude de Daniel não surgiu do nada, não foi um impulso. Pelo contrário, nasceu de um momento em que ele estava ali, focado, estudando e meditando na palavra de Deus. Foi uma resposta a algo que ele descobriu nas Escrituras. E o que foi que ele descobriu? Ao ler os livros, Daniel entendeu a profecia de Jeremias, a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Ele compreendeu o tempo e a situação em que o seu povo se encontrava. E para Daniel, gente, isso não foi só uma informação, um fato histórico. Essa descoberta gerou uma angústia profunda na alma dele. O peso da situação do seu povo, a ruína de Jerusalém, tudo isso o moveu a uma ação espiritual imediata e muito profunda. E é isso que nos leva direto para o centro da nossa leitura de hoje, o versículo que mostra a resposta de um coração íntegro e humilde, a resposta do profeta. Esse versículo é basicamente um retrato do que é uma busca sincera. Olha a intensidade disso. Daniel não só orou, ele se entregou por completo, usando todos os recursos espirituais que ele conhecia para se colocar de forma quebrantada diante de Deus. Vamos analisar essa sequência de ações que mostra a entrega total dele. Primeiro, ele focou sua atenção, dirigiu o rosto a Deus. Segundo, ele colocou para fora sua necessidade, com oração e súplicas. Terceiro, ele disciplinou o próprio corpo com o jejum. E por último, com o pano de saco e a cinza, ele expressou por fora a humildade e o arrependimento que estavam no coração. Agora, se a gente der um passo para trás e olhar a Bíblia como um todo, a gente percebe que essa atitude de Daniel não foi um caso isolado. Na verdade, ela se encaixa num padrão que a gente vê em toda a Escritura. Esse slide mostra isso muito bem. A gente vê personagens como Moisés, Josafá, Ester, Neemias e até a igreja lá no livro de Atos, todos eles recorreram ao jejum e à oração em momentos cruciais. Seja para receber uma direção, para clamar por livramento ou para consagrar o ministério, o jejum sempre esteve ali, presente. Então, a grande lição que fica é essa. O jejum bíblico não é um ritual vazio feito por fazer. É uma ferramenta espiritual muito poderosa, mas que só funciona quando está conectada a um coração sincero e a um propósito claro diante de Deus. Seja para arrependimento, busca por direção ou intercessão. Diante disso tudo, a pergunta que fica é: o que a postura de Daniel pode nos ensinar para a nossa vida espiritual como discípulos de Cristo hoje em dia? E qual é a aplicação prática? Bom, praticar o jejum nos lembra o tempo todo da nossa total dependência do Senhor. E também nos fortalece. Sabe como? Quando a gente nega uma vontade legítima do nosso corpo, estamos treinando o nosso espírito para governar sobre a carne. Isso, por sua vez, aumenta a nossa sensibilidade espiritual. É como se a gente diminuísse o barulho das nossas vontades para conseguir ouvir a voz de Deus com mais clareza e manter o foco no que realmente importa.
E para a gente terminar, fica aqui essa pergunta para nossa reflexão. Não é para gerar culpa de jeito nenhum, mas para a gente fazer um autoexame sincero. Será que a nossa prática do jejum tem refletido essa mesma humildade, esse mesmo propósito e essa dependência total que a gente viu na vida do profeta Daniel? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.